Está chamando a irmã Débora, que vai trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. Cerca de uns 10 anos atrás, alguém leu esse texto para mim também. Disse que Lodebar era só uma passagem. Muitos de nós passamos por esses momentos, mas nós temos um Deus que cuida, que nunca esquece das suas promessas, amém? Irmãos, vamos estender as mãos para cá, vamos orar para nossa irmã Débora, para que Deus use ela de uma forma sobrenatural. Pai, neste momento, ó Deus, nós colocamos a vida da tua serva, Senhor Jesus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor use ela com graça, com sabedoria, dá a ela as palavras, ó Pai, que possa edificar a tua igreja, Senhor Jesus. Cubra ela com o teu poder, ó Pai, cubra ela com a tua glória. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Os irmãos que se assentam, que quiser tomar o seu lugar. Graça e paz, igreja. Eu confesso que eu estou extremamente nervosa. E fiquei muito mais nervosa ainda quando o Jefferson me convidou. E eu quero agradecer ao Jefferson e à Lidiene por todo o carinho e confiança que tem com a minha família. Quero agradecer à igreja pela forma que nos acolheram há 3 anos atrás, quando viemos para cá. E hoje eu fiquei o dia inteiro agitada, pedindo ao Senhor uma palavra, porque todas as vezes que eu fui levar uma palavra, o Senhor me deu palavra de exortação, e eu disse a Ele que eu não queria falar mais exortação para a igreja dele. Eu não queria ser aquela pessoa que só vinha abrir olho da igreja. Mas o Senhor me fez lembrar que Ele me usa como Ele quer. Não adianta eu querer outra coisa, é como for da vontade dEle. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias, lá em Números 12, onde a palavra do Senhor ela nos fala da rebelião de Miriam e Arão contra a vida de Moisés. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia se casado com um etíope. E disseram: por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. E eu quero que a igreja grave essa palavra. E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: saiu os 3 para a tenda da revelação. E os 3 saíram. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e colocou-se à entrada da tenda. E chamou Arão e Miriam, e os 2 aproximaram-se. Então o Senhor disse: ouve agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele frente a frente, claramente, e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que então não temestes falar contra o meu servo Moisés? Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se retirou de cima da tenda, Miriam estava com lepra, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que esta estava leprosa. Então Arão disse a Moisés: ah, meu senhor, rogo-te que não nos castigue por esse pecado, pois agimos como loucos e pecamos. Que ela não seja como um morto, que ao sair do ventre da sua mãe, tem a carne já meio destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, rogo-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela não ficaria envergonhada durante 7 dias? Ficará separada por 7 dias fora do acampamento, e depois retornará. Assim Miriam ficou separada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não retornou ao acampamento. Mas depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Irmãos, eu já havia meditado nessa palavra antes, mas hoje, quando eu meditava, o Senhor me fez ver coisas que eu não havia visto antes. A palavra do Senhor começa falando da rebelião de Miriam e Arão contra a vida de Moisés.
O fato do nome de Miriam estar à frente nos faz entender que foi ela quem liderou tudo isso, foi ela quem começou a falar contra a vida de Moisés. E é esse entendimento que nos dá. Muitas vezes eu até recusei me acreditar nisso, simplesmente pela organização do texto, mas o que se entende na teologia é isso. E o engraçado é que o texto começa falando que Miriam e Arão falaram de Moisés por ele ter casado com a mulher etíope. Mas isso os levou a questionar se Deus estava falando somente por meio de Moisés. Então, o que o Espírito Santo me revelou é que a conversa começou com uma coisa simples, mas, na verdade, estava revelando a inveja que Miriam e Arão tinham da liderança e da vida de Moisés. E quando Miriam começa a falar, ela e Arão, eles nos mostram mais do caráter deles do que do caráter de Moisés. Irmãos, isso aconteceu porque Miriam e Arão estavam se achando certos demais, justo demais. E, infelizmente, é isso que acontece conosco dentro da igreja. Quando nós nos achamos certo demais, justo demais, nós olhamos para a vida do outro e começamos a falar coisas que não é da nossa alçada, coisa que não nos interessa. A gente aponta o dedo na vida dos outros. O que o casamento de Moisés tinha a ver com Miriam e Arão? Não tinha nada, eles estavam ali para liderar junto com Moisés, mas eles estavam tão religiosos, tão ligados e apegados à lei, que eles foram apontar a vida íntima de Moisés. E é isso que acontece muitas vezes no nosso meio. Quando o Senhor nos dá uma certa posição, quando o Senhor começa a agir de certa forma em nossas vidas, nós começamos a olhar para a vida do irmão e falar: olha, o casamento do irmão está destruído, olha o que está acontecendo na vida do irmão. Mas aí nós pecamos contra o Senhor. Porque a palavra do Senhor, irmãos, eu amei esse versículo 2, porque ele nos diz assim: por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Irmãos, o Senhor me revelou claramente nessa palavra e eu fiquei muito feliz com isso. Porque Moisés estava no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, o Senhor ouve toda calúnia contra a tua vida. O Senhor é capaz de enxergar tudo aquilo que estão armando contra a tua vida. Muitas vezes nós ficamos sabendo: o fulano falou de você. A gente quer ir lá tirar satisfação com o fulano, a gente quer esfregar na cara dele que aquilo não é verdade. Mas nós, como cristãos, não podemos fazer isso, porque nós temos um Deus que peleja por nós. A palavra do Senhor nos fala em Isaías 41:10, que o Senhor nos sustentaria, que o Senhor era conosco. Então, porque nós temos o hábito de nos apegar tanto às coisas da terra, de querer mostrar tanto que somos certos, que estamos corretos diante de todo mundo. E não é isso que nos agrada, e não é isso que pode agradar ao Senhor. Que isso era inveja de Miriam e Arão, porque lá em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 4, a Bíblia nos fala que o Senhor está falando ao povo e ele diz: eu enviei à frente de vós Moisés, Miriam e Arão. Ou seja, eram duas pessoas líderes, eram duas pessoas que deveriam ter sabedoria frente ao povo. Mas não foi isso que eles fizeram. A posição de liderança os fizeram se rebelar contra o outro líder. Então, o que eu quero deixar especialmente para os líderes da igreja: não deixe que a sua posição te faça questionar a liderança do outro. Porque o Senhor, Ele não tem filhos preferidos, mas Ele usa pessoas de formas diferentes. Então, se o ministério de um irmão vai à frente, é porque ele está sendo fiel, ele está se dedicando, está dedicando a vida dele ao Senhor. E se o seu está parado, é porque você está perdendo tempo olhando para a vida do irmão, não está fazendo a vontade do Senhor. Irmãos, isso serve para nós como membros. Muitas vezes nós estamos sentados no banco e falamos: lá, o irmão já é obreiro, lá, o irmão já virou pastor. Mas por que a gente não vira pastor? Por que a gente não vira obreiro? Porque a gente gosta de olhar para a vida dos outros. A gente não levanta do banco para fazer a obra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos fala que o Senhor desceu para defender Moisés. Ele desceu para defender. Moisés não havia de se preocupar com aquilo, porque o Senhor já havia descido. E é linda a forma que o Senhor fala de Moisés. Ele fala de Moisés com tanto amor, com tanto carinho. Ele fala que por outros profetas, ele pode sim se revelar por visão,
em sonhos, mas Moisés era fiel em toda a minha casa. E é isso que eu quero perguntar para os irmãos. Vocês são fiéis? E eu também pergunto a mim, porque foi isso que o Espírito Santo me perguntou, se eu sou fiel a toda a casa do Senhor. Irmãos, muitas vezes a gente acha que ser fiel à casa do Senhor é trazer o dízimo aqui, é vir a todos os cultos. E quando sai daquela porta, você vira outra pessoa. A igreja, irmãos, não é uniforme de trabalho que você veste, vai lá, exerce o seu papel, volta, tira e vai seguir a sua vida. Não é dessa forma. Quando o Senhor fala que Moisés era fiel em toda a casa dele, é porque Moisés era fiel em tudo. Tudo, tudo, tudo. A vida dele era dedicada ao Senhor. E é isso que o Senhor tem buscado em nós, porque nós, infelizmente, não somos fiel em toda a casa do Senhor. Se o pastor apontar o dedo e te falar, eu preciso que você limpe a igreja, o seu coração vai se endurecer. Por que o pastor coloca a fulana para cantar e eu tenho que limpar a igreja? A gente começa a questionar a respeito disso. E outra coisa que Miriam e Arão fizeram de muito errado, foi porque eles questionaram os desígnios do Senhor. Eles perguntaram, será que o Senhor também não falou por meio de nós? E quem somos nós para questionar a vontade do Senhor? Muitas vezes nós achamos que só quem sobe aqui para cantar é capaz. Muitas vezes nós achamos e até falamos, por que só ciclana toca? Por que só ciclana canta? A gente fica questionando, é a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele usa quem Ele quer e como Ele quer. E em Êxodo 32, nós vemos claramente porque o Senhor não usou Arão. Em Êxodo 32 nos relata que Moisés havia subido para o Monte Sinai para poder conversar com Deus, buscar as tábuas de testemunho. E o povo se rebelou contra Arão. E o que Arão fez? Ele pediu que o povo levasse ouro para ele. E ele fez um bezerro de ouro para o povo adorar. Então, como o Senhor usaria alguém que não aguentou a pressão do povo? E como estamos nós diante do mundo lá fora? Nós estamos nos cedendo à vontade do povo? Especialmente para os jovens. Jovens, a vida não é fácil. Quando eu me converti, eu tinha 17 anos. As pessoas questionam. Você vai deixar de sair para poder ir para a igreja? Você vai deixar de viver para ir para a igreja? Vocês estão aceitando a covardia do povo, a rebelião do povo, ou se centralizando em fazer a vontade de Deus? Irmãos, outra coisa que eu quero deixar clara, quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, a presença do Senhor continuou com o povo. Ela não se afastou porque a unção do Senhor, porque o Senhor não estava apenas com Moisés, Ele estava com todos ali. E muitas vezes é o que acontece nas igrejas. Se o pastor sai, é como se o povo saísse junto com ele. É como se o pastor levasse todo mundo no bolso. Irmãos, não é. Existem pessoas capazes, existem pessoas cheias da unção e da graça de Deus dentro da igreja. O nosso pastor é uma bênção, extremamente usado pelo Senhor e que Deus continue usando ele. Mas o fato dele não estar aqui não é motivo para você ficar na sua casa. Porque você adora a Deus, não ao Wallace Ribeiro. Amém? A gente precisa aprender isso, irmãos, porque muitas vezes nós nos apegamos. Eu só vou para a igreja quando é o pastor de fora. Eu, por exemplo, gosto demais do pastor Renan de Mello, mas eu não venho na igreja apenas quando é Renan de Mello, porque eu sei que o Senhor me chamou para vir para essa igreja, independente de quem estivesse aqui em cima. Quando eu vim para a Ágape, eu não sabia que era o pastor Wallace. Se fosse o pastor João, o pastor Barnabé, eu estaria aqui da mesma forma. Mas nós não nos apegamos à palavra. Nós nos apegamos a pessoas. Se vier um cantor famoso, a igreja enche. Se for um pastor não conhecido, a igreja fica vazia. Aí você já tem outra coisa. O povo lá atrás, no lugar de adorar a Deus, porque Moisés não estava, eles adoraram um bezerro de ouro. Nós preferimos adorar um filme, nós preferimos adorar o WhatsApp, nós preferimos adorar outras coisas, ao invés de vir para a igreja. Por quê? Porque o profeta não está aqui. E Deus só fala por ele, Deus não tem mais ninguém para falar. É assim que a gente pensa, e não pode ser, irmãos. Olha que tremendo que foi o louvor nessa noite. Olha como Deus usou o louvor nessa noite. É impossível você não sentir a presença de Deus. E isso demonstra que, independente do pastor estar ou não, a unção do Senhor é neste lugar. Amém?
o versículo 3, irmãos, eles nos revela claramente por que o Senhor defendeu Moisés. A Bíblia nos fala no versículo 3 que Moisés era o homem mais humilde que havia sobre a terra. E nós não somos humildes. Não somos nem um pouquinho humildes, porque nós queremos engrandecer ao nosso ego. Se não for para aparecer, se não for para fazer bonito, e se não for para receber elogio, nem me chama porque eu não vou. Ninguém quer fazer aquele serviço escondido. Um exemplo claro é a intercessão. É um ministério quieto, é um ministério calado, é um ministério discreto. Ninguém quer. Mas se você cantar um pouquinho bem, você quer estar aqui louvando ao Senhor aqui em cima, porque todo mundo vai estar te vendo, todo mundo vai te aplaudir, e não é isso que agrada ao Senhor. Amém? Que sejamos humildes, irmãos. E ser humilde é se submeter à sua liderança. Se o seu líder falou, ele não está te mandando, ele está te orientando. É totalmente diferente. Então, obedeça a sua liderança para não ter que sofrer lá na frente, para não ter que quebrar lá na frente. E outra coisa, irmãos, a vida, o que eu compreendi a respeito disso, é que Miriam e Arão eram irmãos de sangue de Moisés. Eles estavam na casa de Moisés. Inclusive, Miriam ajudou a salvar Moisés lá atrás. Quando ele foi colocado no rio, foi ela quem falou para a filha de Faraó, para poder acolhê-lo. Mas a situação que ficou clara com isso é que quem vai te trair não é quem está lá fora. Não é só quem está lá no mundo. Muitas vezes, quem vai te falar de você, quem vai te enganar, é quem está dentro da sua casa. É aquele irmão que você troca o suco da Santa Ceia. É aquele irmão que você dá a paz do Senhor todos os dias. Não espere que só o mundo pode te enganar. Não espere que só o mundo vai falar mal de você, porque não é. Dentro da igreja tem sim, mas cabe a você decidir o que você vai fazer com aquilo que falaram de você. Porque se você se tornar uma pessoa amarga, o resto da sua vida torna-se amargo. Mas se você colocar na presença do Senhor tudo aquilo que falaram de você, a sua história será outra, a sua vida será outra. Amém? Irmãos, eu já vou encerrar, porque a palavra vai ser bem breve mesmo. Quando Arão olhou para Miriam, ele viu que ela estava com lepra. E o que Arão fez foi falar para Moisés: Senhor, nos perdoa, nós fomos loucos. Primeiro ele reconheceu que falar do irmão, que pecar contra a vida do irmão, era loucura. Ele reconheceu e pediu a Moisés que rogasse pela vida dela. E Moisés orou ao Senhor. O que Deus me mostrou neste momento, irmãos, foi que muitas vezes as pessoas falam contra você, duvidam da sua fé e te criticam. Mas são essas mesmas pessoas que vão te procurar, vão pedir orientação e ajuda do Deus que você serve. Porque as pessoas podem sim questionar quem você é, as pessoas podem sim falar de quem você é. Mas um dia elas irão reconhecer que há um Deus sobre a sua vida, que há uma autoridade sobre a sua vida. Irmãos, para estar encerrando, eu falei muito de Miriam como se ela fosse uma pessoa muito ruim. Mas Miriam não era ruim, porque se fosse, ela não teria sido chamada por Deus. Se ela fosse essa pessoa tão ruim, Deus não teria usado ela não teria adorado ao Senhor. Mas Miriam teve um momento de fraqueza, ela teve um momento de queda. Foi quando ela teve inveja e falou de Moisés. Irmãos, você cair, você pecar, não é feio. Feio é você não aceitar a correção. Feio é você não aceitar o que Deus tem para a sua vida. Feio é você não pedir perdão. Então, irmão, se você em algum momento da sua vida caiu e se encontra caído, seja humilde como Moisés. Não seja louco como Arão e Miriam. Mas procura se arrepender, procura se desculpar. Porque o Senhor, Ele é bom para perdoar. E Deus te use, né? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu vou ler um versículo. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, agradecer essa igreja, o qual eu cheguei aqui. Alguns irmãos sabem o tanto que eu sofri, das minhas lutas, dos meus choros. E quero agradecer
a cada irmão que chegou até mim no decorrer desse tempo, deixou uma palavrinha de conforto, alguns irmãos que às vezes deixavam uma mensagem. Eu quero agradecer de coração pelas orações, agradecer pela a vida dos meus filhos, né, que está aqui hoje, porque Deus tem feito muito na vida deles. E eu creio que o Senhor ainda vai fazer muito. E eu creio, irmãos, que hoje é uma noite de restituição. Eu vou ler um versículo, qual o Senhor tem me incomodado muito no decorrer desse tempo. Já tem mais ou menos um mês que eu estou meditando nessa palavra. E eu não entendi o que o Senhor queria falar, o que o Senhor queria dizer comigo através dessa palavra, que está no 2 Samuel 9, versículo 1, de 1 a 4. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Clamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe ao rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe ao rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use ou da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Amados, essa palavra Lodebar é uma palavra muito forte, é uma palavra triste. Lodebar significa um lugar de tristeza, um lugar de dor, um lugar de humilhação. E eu creio que muitos aqui, assim como eu, já esteve em Lodebar. E eu vou falar agora só um pouquinho desse menino, do menino de 5 anos, Mefibosete. Uma criança que era neto de rei, neto do rei Saul, filho de Jonatas, filho de príncipe. Uma criança cheia de sonhos, uma criança cheia de riqueza. Uma criança que, até os 5 anos de idade, tudo era perfeito na vida dele. Mas, num determinado dia, irmãos, ele sofreu uma queda. Assim como eu já sofri algumas quedas, eu creio que a igreja também já sofreu quedas, já sofreu percas. E essa criança, ela ficou aleijada. O seu pai tinha saído para uma guerra junto com o seu avô. E eles foram correr, ele foi correr de medo da guerra, das turbulências da guerra. Essa criança caiu e ela ficou aleijada de ambos os pés. Essa palavra é muito forte, eu não tenho tempo aqui para falar mais sobre isso. Mas eu creio, um dia os anos passou 5 anos, 10 anos, 15 anos. Essa criança foi parar em Lodebar. E um dia o Senhor fez nascer no coração do rei Davi, voltou a memória sobre a vida de Mefibosete. E o rei mandou chamar. O rei mandou ir na casa, lá em Lodebar, chamou Ziba para ir em Lodebar, para julgar a causa de Mefibosete, dar honra para ele, e deu vestes novas para ele, mudou a história dele. Por amor que ele tinha seu amigo Jonatas, ele mudou a história, a promessa que Jonatas tinha feito para Davi lá atrás, o Senhor não esqueceu. E assim como o Senhor fez promessa na vida da igreja, assim como o Senhor fez promessa na minha vida, eu creio que todas vão se cumprir em nome de Jesus. Irmãos, porque o tempo não é nosso. Às vezes a gente questiona com Deus: Deus, está demorando tanto. Está demorando, essa promessa foi feita, mas ela não chega. Assim como ela chegou na minha casa, assim como Deus foi lá, tirou meus filhos de Lodebar, assim como Deus foi lá, tirou minha vida também daquela tristeza que eu me encontrava, que era tudo felicidade falsa. O Senhor me trouxe aqui para a mesa do rei, para me assentar na mesa do rei. Então eu quero, convidar a igreja
a guardar essa palavra no coração. E crer nas promessas do Senhor. Que assim como o Senhor foi com Mefibosete, Ele vai ser com a igreja. O tempo de honra, o tempo de sentar na mesa do rei, eu creio que vai chegar. Em nome de Jesus, vai se assentar o rei, vai ter vestes novas, vai se alimentar do melhor. Assim que Deus fez aquela promessa, há muitos anos, através da vida de Davi, né, que ele ia ser com a linhagem de Davi. Não, Davi ia ser com a linhagem de Jonatas. O Senhor cumpriu. Né? Quero agradecer a oportunidade, né? E pedir a Deus, né, por essa igreja maravilhosa, que Ele possa restituir sonhos na vida de cada um, assim como Ele tem restituído na minha vida, assim como eu creio que Ele vai fazer muito na minha vida, né? Que as pausas louvam o Senhor Jesus. Amém.